Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Bem-vindos ao Hoje da Manhã para esta sexta-feira. Bom contar convosco e desse lado seja um ótimo dia. É este o dia da semana em que temos o tal apontamento pela sua rica saúde, que tão gentilmente conta com a colaboração dos profissionais do Centro de Saúde e não só, às vezes também de outros espaços de saúde, até mesmo do Hospital de Faro. E hoje temos aqui um profissional, vamos conhecer a sua vida, a sua história, não é bem assim, vamos conhecer mais sobre, no fundo, a profissão de enfermeiro. Temos connosco hoje, aqui pela sua rica saúde, o enfermeiro Fernando Fernandes, está há um ano entre nós, ou seja, aqui no Centro de Saúde da Vira, veio de Vila Real, ou seja, lá de cima aqui para o Algarve e acho que vai ficar por cá. Fernando, bom dia! Olá, bom dia. E que tal? Está a sentir-se bem aqui? Estamos a tratá-lo bem? Muito bem. Sim? Tenho-me sentido muito bem acolhido, pessoas super simpáticas, disponíveis para ajudar e tem sido um gosto estar aqui em Tavira. Gostamos muito disso. Ambientalmente também as situações são diferentes, porque, por exemplo, temos dias em que sabemos que praticamente todo o país está com chuva e este cantinho aqui, sol, que até faz esquecer que... Sim, é uma mais-valia que alegra o espírito. Pronto, nos dias de mais calor também é um bocado mais abrasador e os cuidados com a saúde têm que ser outros. Tem que ser, sim, sim senhor. E depois outras dificuldades, nós em off estamos a falar de outras coisas, também com a dificuldade da água que nós temos. Não chove aqui, portanto é daquelas coisas que temos que... Da água, do custo de vida, de uma também, série de coisas. o viver no Algarve, uma zona turística por excelência, portanto tem disto. Bem, Fernando, vamos lá falar de saúde e da profissão de enfermeiro. Soube desde sempre, ou seja, quando começou os seus estudos, que o que queria ser era enfermeiro? Saber que queria ser enfermeiro, não. Saber que tinha uma predisposição, se calhar inata, para ajudar o outro, para me colocar e para tentar compreender as dificuldades da outra pessoa que está à minha frente, isso sim. E depois foi uma progressividade do desenvolvimento pessoal e profissional que me levou à enfermagem. Mas o espírito é esse, uma missão de ajuda, iniciado se calhar há muitos anos da pré-história, com as mães a cuidarem das crianças e dos idosos que ficavam doentes, enquanto os homens iriam para a caça, e teve sempre relacionado ou ligado com a vertente feminina da sociedade. Mais tarde, século V antes de Cristo, os mosteiros, e houve determinado desenvolvimento a nível religioso que ajudou a tratar e a cuidar dos peregrinos, dos viajantes que se movimentavam de um lado para o outro. No século XIX, 1820, nasce uma senhora que tem um nome traduzido em português, Rochinol, Florence Nightingale, nascida em 12 de maio de 1920, que veio revolucionar isto tudo. Deixou de ser a tradição religiosa a fazer os cuidados e os tratamentos e o acompanhamento dos peregrinos e começou-se a investir numa vertente mais científica e mais racional das coisas. Só para terem uma informação, na Guerra da Crimeia, que hoje em dia continuamos com ela, embora com outras potências em guerra, tinha 42% de mortalidade. E a senhora Florence Nightingale, com umas medidas relativamente simples e racionais, diminuiu em 40% a mortalidade dos combatentes que estavam nessa guerra. Sim. Portanto, foi uma lufada de ar fresco, foi uma viragem na história, e a partir daí
começou-se a desenvolver uma enfermagem mais científica, mais moderna, mais baseada no conhecimento científico e na reflexão. E no profissional, indo ao profissional, e fomos agora, e agradeço muito ter feito aqui um resumo histórico da profissão, agradeço muito. Isto tem sempre um pouco de tudo, das várias vertentes, história e política. Política porquê? Porque, tanto quando sei, o Fernando Fernandes também se empenha, no fundo, na defesa da classe, pertence ao sindicato. Exatamente, estou na direção de um sindicato, existem vários dentro da enfermagem em Portugal, somos um dos, não muito recentes, mas intermédio, e achamos que a determinada altura era necessário mudar o paradigma das coisas. Saímos da estrutura que existia anteriormente e fundamos um sindicato novo em 2017. Já tem algum tempinho. Já tem algum tempinho, sim. Estamos neste momento em negociações com o Ministério da Saúde. Há boas expectativas, tem boas expectativas que alguns passos positivos sejam dados a vosso favor. A última reunião foi na semana passada e a senhora Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins, confessou-me em off que estava tão desiludida quanto eu. Não sei o que é que isso quer dizer, mas eu fiquei um bocadinho preocupado. Sim. Portanto, há da parte do Ministério vontade, mas presumo que ele próprio, a senhora Ministra, dentro do sistema, tenha encontrado algumas reticências, resistências e costuma-se dizer que às travões. Às vezes costuma-se dizer que quem manda no governo, no posso, quer e mando, às vezes são as finanças, não é? Pois, as finanças é a possibilidade para distribuição por todos. Distribuição. De qualquer forma, só para informar os nossos ouvintes, a carreira de enfermagem e até as grelhas salariais não são revistas desde 2009, ou seja, 15 anos que o poder de compra e os bens alimentares, a gasolina, a renda de casa, os telefones, tudo progrediu. De 2009 a 2024. E 24, são 15 anos, tudo aumentou, menos o salário dos enfermeiros. Portanto, acho que já está na hora de eles reverem alguma coisa. Não esquecendo o trabalho e o empenho que foi feito todo durante a pandemia. Eu ia por aí, porque durante a pandemia, os enfermeiros eram os heróis. Pois, mas em troca recebemos uma Liga dos Campeões no Porto, umas palminhas à janela e ficamos por aí. Então recebemos outra coisa. Foi uns tempos antes palavras muito desagradáveis da anterior ministra a dizerem que os enfermeiros eram criminosos e que coisas assim do género, só porque estavam a defender os seus direitos e queriam ver reconhecidos o seu trabalho com mais uns euros ao fim do mês. Pois, mas isto, pronto, nós, efetivamente, cada um dos profissionais reclama e todos nós temos direito a tudo, mas depois imaginamos também quem tem que gerir saúde, educação, segurança, justiça, pronto. Mas eles, não é fácil. Não é fácil, não deve ser fácil e pronto. Mas é assim, candidatam-se e a quando das promessas tudo se vai resolver. Prometer é muito fácil. Pois arrumar a casa é que é... Arrumar a casa e sobretudo quando existem muitas vezes lobbies poderosos que estão por trás de todo o sistema e que acabam por minar. Considera que a nível de privados há muita gente que joga isso como um dado que pode dar, no fundo, contra o que se quer de organização do serviço público? Considero a essência. Uhum. Ou seja... O serviço privado tem crescido substancialmente no nosso país. Tem crescido, sobretudo porque existem interesses, eu não diria que são obscuros, são bem claros, de grande parte dos atores da saúde. Repara uma coisa...
pensando no hospital aqui mais próximo de Faro, se funcionasse bem, quantas pessoas é que iriam recorrer ao HPA? Nenhuma. Ninguém ia gastar milhares de euros, no meu caso 4.000 euros para uma intervenção cirúrgica, se o hospital público funcionasse bem. Portanto, há interesses declarados, Se as esperas não fossem anos, por exemplo, às vezes. Para que as coisas funcionem mal. Existem objetivamente. Repara uma coisa. Portugal agora foi eliminado do euro, e fazer só aqui uma comparação capaz de as pessoas entenderem. O treinador de Sporting, Ruben Amorim, fora do horário de trabalho, pode ir trabalhar para onde ele quiser. Não garanto é que o Sporting Clube de Portugal o deixasse ir fazer umas horas extras ou uns turnos extraordinários ou umas horas no clube em frente. No clube da rua da frente. Pois, né? Sim. Provavelmente ou suspendia o contrato ou dizia ou uma coisa ou outra. Não pode haver duas situações que são melhor, não são complementares, elas são incompatíveis. Exatamente, confronto direto. Sim. E acontece isso com os profissionais. E acontece isso com alguns profissionais. Sim. Não quero dizer com todos, mas muitos profissionais. E que não é proibido. Que não é proibido. Sim. Repara... não só com os enfermeiros, com os médicos. Sobretudo. Como é que... Isto são dados estatísticos que o Ministério da Saúde tem em poder deles. Num turno das 9 da manhã às 1 da tarde, por exemplo, durante a semana, se conseguem operar 3, 4 doentes, e no sábado, no mesmo horário, o mesmo profissional opera 10. Tinha melhores condições de trabalho para o fazer? Não, tem outro incentivo, que são os chamados SIGICs, que são pagos à peça, que são pagos consoante o número de cirurgias. Portanto, interessa deixar acumular algumas durante a semana para que no fim de semana esteja garantido um trabalho suplementar. Enfim, isso ainda, o confronto com a realidade para nós ainda nos faz ainda ter uma percepção mais real da questão. Em relação aos colegas, Fernando, que optam por emigrar, estrangeiro, Inglaterra, função de Inglaterra, quando alguns dizem que já regressam, porque parece que em Inglaterra os ordenados também já não andam lá muito simpáticos. Em relação a eles... É assim, em primeiro lugar, dizer que é uma má política do nosso Estado. Sim. Investe-se para formar. Investe-se para formar e os restantes países estão a deixar de formar profissionais na área da enfermagem e eventualmente até nas outras áreas, também a médica, porque fica mais barato importar e não ter o custo da formação, e nós estamos a gastar o dinheiro do Estado, o dinheiro dos pais, das mães, que investem milhares de euros para que aquele jovem tire um curso e a seguir acaba por ir mostrar e rapidamente, muitas vezes, serem reconhecidos no estrangeiro, quando cá não tem condições para isso. Enquanto membro da direção de um sindicato, o que é que poderia ser? É fundamental só os profissionais serem bem pagos, ou outros incentivos deveriam existir, ou obrigações deveriam existir dos profissionais, pelo menos na fase inicial de formação? Existem outras formas. Não é só o dinheiro que nos move. Por exemplo, há uns meses atrás conversava com a enfermeira diretora do SUA, a enfermeira Mariana Santos, e ela tem dificuldade em que as pessoas venham para cá. Tem dificuldade em contratar enfermeiros. Onde é que vão morar? Ou pronto, também... O nível de vida e os custos da habitação, que são extremamente elevados aqui no Algarve. Portanto, uma das formas
seria, tal como já existiu no passado, as câmaras, a ONS, os centros hospitalares, quem que for, terem alguma forma, temporariamente, alojamento para oferecer aos profissionais de maneira a cativá-los para essa região mais carenciada, e neste caso o Algarve é carenciada de profissionais de saúde. Portanto, seria um incentivo, uma mais-valia, com certeza. Pelo menos criar condições de habitabilidade na zona de trabalho. Na zona de trabalho, haver um contrato com rendas mais acessíveis, com outras formas capazes de atrair as pessoas, porque... Será um dos pontos, ultimamente, nos últimos tempos, tenho verificado efetivamente algumas câmaras municipais e mesmo aqui em Tavira, a Presidente, a dar conta dessa mesma pretensão de criar a estrutura residencial para profissionais de saúde também. Poderá levar ainda o seu tempo, mas a pretensão e dar o primeiro passo já pode... Já era Já o facto de existir, no fundo, essa preocupação em relação a essa mesma situação. Bem, na saúde em geral, Fernando Fernandes, enquanto enfermeiro, nós, portugueses, agora os algarvios, tratamos da saúde, cuidamos-nos ou... Nem por isso. Nem por isso. Ou nem por isso. Ou nem por isso, é verdade. Ou nem por isso. Eu acho que, de uma forma geral, o português, população, tanto seja do norte, do sul, do interior ou do litoral, habituámos-nos a funcionar sempre no último dia e no desenrasca. É cultural, se calhar é educacional, se calhar não temos o espírito preventivo. Metade, se calhar 3/4 das doenças profissionais, sim, e não só, das claro, doenças todas, poderiam ser evitadas se o Estado português e os próprios portugueses investissem mais na prevenção. Uma das áreas da enfermagem é a prevenção da doença e a promoção da saúde, portanto, deveríamos começar com hábitos alimentares saudáveis, com caminhadas, com exercício físico, e na prática, muitas vezes, não acontece nada. Daí que os gastos todos depois vão se dirigir para a medicina curativa. Tratar em vez de prevenir. Tratar em vez de prevenir. Com o agravante de termos sistematicamente as urgências dos hospitais cheias, porque depois não há capacidade. As coisas tinham que ser resolvidas e prevenidas, e promoção da saúde, ter hábitos, como dizíamos há um bocado, de alimentares, de sono, de descanso, de várias coisas, antes das situações sucederem. Quando deixamos para a última da hora, quando deixamos para a última barreira e linha de defesa na nossa saúde, tudo, para além dos gastos serem maiores, depois não conseguimos ter capacidade para 11 milhões de portugueses, fora os muitos estrangeiros que agora regressam. Temos, sim. Os que estão cá com mão de obra também para outras situações, não é? E esses com mão de obra e muito de turismo de saúde, neste momento. Fala-se muito disso. Será que no seio da saúde, Fernando, os profissionais têm essa percepção? Que há pessoas que, por um motivo ou outro, conseguem escolher Portugal porque existe essa facilidade, essa abertura? Existe. O sistema de saúde do nosso permite. O sistema gratuito, universal, ou tendencialmente gratuito, como é agora descrito na Constituição, que permite que rapidamente e de uma forma relativamente barata consigam ter acesso às coisas. Se for, por exemplo, nos Estados Unidos, não conseguem, com o preço que pagam cá, ter o tratamento que cá têm. Portanto, claro, à base dos seguros, é outro tipo de... Não é? Sim. Para além do investimento, tudo é muito mais caro, e aqui eles conseguem rapidamente serem tratados com baixo custo. E então optam... Aconteceu comigo há pouco tempo, no final do inverno passado, fazerem aqui vacinas do Covid, porque ainda estávamos na época de vacinação do Covid,
para depois seguirem viagem para um país de origem deles, mas já iam vacinados, já iam protegidos. Sim. Enquanto lá teriam que pagar e ter que, se calhar, à espera, então optavam por fazer a vacinação em Portugal gratuitamente e depois já viajavam com toda a segurança. E nós ouvimos falar desses tratamentos, pronto, não querendo tocar na situação, desses tratamentos de milhões que custam, ou que custaram, por exemplo, a 2 crianças, mas às vezes não temos muita percepção do que, por exemplo, é o investimento feito por cada Estado em relação ao que foi, só este inverno, com menor número que não no pico da pandemia. Os milhões são investidos nas vacinas, quer as sazonais, agora Covid e gripe, portanto são milhões de investimentos. São milhões de euros investidos, ainda bem que é investido, sobretudo na primeira infância, segunda infância nas crianças. Aqui está a prevenção. A prevenção das doenças e repare, foi das conquistas do 25 de Abril foi diminuir-se na altura a taxa de mortalidade infantil de uma forma brutal. Através da prevenção, através de um plano nacional de vacinação que foi e tem sido durante os últimos 50 anos que o Sistema Nacional de Saúde tem em vigor, todo construído em cima do trabalho dos enfermeiros. Toda a vacinação e todo é trabalho dos enfermeiros. Contrariamente, agora está-se a tentar passar para as farmácias comunitárias. Pronto, o último ano há quem diga que correu muito bem, há quem diga que correu menos bem, mas houve bastantes atrasos para atingir os números que tínhamos dos anos anteriores. Mas no fundo entregar uma parcela fundamental do SNS às farmácias comunitárias isto com toda a delicadeza e a subtileza do tema, privatizar a saúde. E não sei se é isso que queremos. Pois, porque as farmácias, por o fazerem, estavam a receber algum valor, naturalmente, não é? Não fazem gratuitamente. Claro, sim, pronto. Tinham essa facilidade e simultaneamente também levam aos clientes que acabam por adquirir este ou aquele produto. É também uma questão de marketing, para o qual são pagos pelo Estado. Exato. Quando existem profissionais disponíveis e prontas e muito mais preparados para o fazer, porque não é só administrar a vacina. Muitas das vezes todos os medicamentos, sejam eles tomados em casa ou num centro de saúde, são passíveis de ter reação, efeitos adversos. E no centro de saúde temos uma equipa e temos material e pessoas treinadas para socorrer esses choques anafiláticos. E ter a percepção de como é que a pessoa se está a sentir, não é? Numa farmácia, não sei se existe esse equipamento todo. Bom, mas vamos ter aqui uma esperança de que as coisas se revertam, que os profissionais se acomodem, que essas boas condições de trabalho lhes sejam proporcionadas e que, no geral, a saúde funcione melhor. Esperemos bem que sim, e só conseguimos trabalhar melhor se trabalharmos todos em conjunto. Não adianta agora o plano de emergência para o verão ser muito bem estruturado e muito bonitinho, se não ouvirem os profissionais de saúde e se eles não tiverem... Porque quem conhece a realidade dos centros de saúde, das praias, quando há necessidade de colocar nas praias postos médicos e postos de enfermagem, é quem está no terreno. Sim. A doutora Ana Paula Martins conhece alguma coisa da área farmacêutica, conhece algumas realidades hospitalares, mas os profissionais que estão no terreno, que dedicam 20, 30 anos a lidar com aquelas situações, se calhar conseguem encontrar soluções mais rápidas, mais baratas e mais eficazes. Ainda não é agora que temos, portanto, o enfermeiro Fernandes terá a noção, já passou nesse seu sindicato por alguns ministros da saúde, não se encontrou ainda a resposta ideal ou aquilo que estivesse mais sensível, diremos, à classe?
É difícil ver qual é o que se encontra com mais disponibilidade. De uma maneira geral, e daqueles que já conheci, com quem privei pessoalmente, parece-me que a atual ministra, a doutora Ana Paula Martins, parece-me a ser a mais humana e mais empática e a entender melhor os problemas das profissões, Sim, nomeadamente a enfermagem. Sim. Mas agora, depois deu a entender que não depende só dela, enquanto Ministra da Saúde. Como é que ficamos? Pois não é fácil. Não é fácil. Não. Quando se tapa a cabeça, às vezes destapa-se os pés. Sim. Agora, não se pode tapar sistematicamente os mesmos e deixar sempre os outros ao relento e à noite na areia, como dizia o Zeca Afonso. Há que tapar todos por igual. Ou pelo menos ser mais equitativo. Sim, não é? Porque senão acaba por desmotivar, arranjar situações de conflito, desmotivação e mais pessoas. Aliás, eu na última reunião da semana passada tive a oportunidade de dizer isto à doutora Ana Paula Martins, a Sra. Ministra. Fizemos um acordo recentemente com a hospitalização privada para que os enfermeiros, no início da carreira, ganhem mais do que os enfermeiros no setor público. Portanto, é um sinal de alerta para o próprio Ministério, e foi nessa intenção que eu confessei essa negociação. Corremos o risco de acontecer com os enfermeiros o que já acontece com os médicos há muito tempo. Deixarem o público para irem para o privado porque têm melhores condições salariais. Sim. Ganham melhor, têm outras condições, não é o stress do público, não é? Portanto, corremos o risco de, mais uma vez, deixarmos o serviço público ao abandono. Pendurado. E fazer, depois, como algumas vezes tem acontecido, importação de médicos e profissionais de outros países. Estrangeiros. Não é? Já aconteceu no passado. E porque nós sabemos como os nossos são formados, não é? Se eles são escolhidos e se os países os querem, é que sinal que a formação é... Não, a formação da enfermagem em Portugal é tão boa, que rapidamente um enfermeiro que vá para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Suíça, para a França, rapidamente progride na carreira e chega rapidamente ao topo, porque eles reconhecem a nossa competência profissional e o nosso trabalho e a nossa formação académica, para além de reconhecerem e valorizarem e pagarem todo as especializações que a pessoa queira fazer. Em Portugal, o que acontece muitas das vezes é que dentro da enfermagem depois há áreas de especialização. Saúde materna, saúde familiar, claro, há médico-cirúrgica, reabilitação, uma série de especializações dentro da própria enfermagem, que são pagos por cada enfermeiro, do bolso dele, não fazendo jornadas duplas, isto é, 2 horários para conseguir fazer os estágios e trabalhar no local de origem, sem receber nada em troca. Ou seja, eu estou a adquirir mais competências para colocar ao serviço do Estado e da população, mas tenho que pagar essas despesas todas do meu próprio bolso, sem ter a garantia que no futuro irei ter um lugar e irei ser recolocado como especialista. Mas não acontece com todas as profissões, e na saúde, não é? Quer dizer, nomeadamente da saúde, não. Um interno de medicina, durante o período do internato, já começa a ser pago. Penso que muitos professores, durante o estágio, são pagos, coisa que não existe com os enfermeiros. E daí a nossa revolta, muitas vezes, porque não queremos privilégios, mas também não queremos ficar esquecidos e sermos o patinho pobre, o parente pobre de uma sociedade que cada vez quer mais especializada. Aí está. E precisamos de todo o tipo de profissionais. E na saúde, os enfermeiros estão na base diremos. Na base, estão na linha da frente
e muitas das vezes na estrutura basilar, na gestão de todo o resto. Não havendo organização, não funcionando, determinados equipamentos, nenhum dos outros profissionais consegue trabalhar porque Claro que sim. falta ali um elo de ligação para que as coisas continuem. Exato. Sabemos que um enfermeiro por si só necessita do médico, mas o médico também, obviamente, precisa do enfermeiro ali para Precisamos todos uns dos outros. Aí está. Mesmo dos assistentes operacionais, dos Claro que assistentes sim, técnicos. Eu acho que ninguém é mais importante dentro do sistema do que ninguém. Todos temos funções diferentes, todos temos capacidades diferentes, mas tem que se trabalhar em equipa, senão as coisas não resultam mesmo. Não vamos lá. Fernando, parece que a nossa conversa vai se estendendo e assim, se permitir, daqui a mais algum tempo voltaremos, teremos outros pontos importantes e falaremos, tudo isto é saúde. Saúde. É importante e pronto. É saúde, mas se calhar iremos... Podemos abordar temas mais específicos. Específicos relacionados propriamente com a saúde, porque desta feita também às vezes é preciso que cada um lá em casa receba um abanão, que ouvem às vezes falar, e os enfermeiros não cedem, e não sei o quê, e as pessoas começam a comentar e querem dinheiro. Aqui com poucas palavras, o enfermeiro Fernando Fernandes explicou bem o que é que está na origem da situação. Não é? Estarei ao dispor, se assim for o caso da Rádio Gilão e da Ana Cristina. Fernando, foi um gosto recebê-lo aqui. Agradecemos muito a disponibilidade. Muito obrigado. É um até breve. E um bom fim de semana. Igualmente. Muito obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.